Reza a lenda que um italiano foi o primeiro europeu a chegar às Américas, cujo nome foi em homenagem a um seu compatriota. Os italianos, que antes já haviam dominado o mundo, séculos mais tarde voltaram às Américas, trazendo consigo uma violenta organização criminosa, a máfia. No Brasil, poucos sabem que o responsável pela popularização do samba em São Paulo foi um ítalo brasileiro que se chamava João Rubinato, também conhecido por Adoniran Barbosa, pois a arte não possui fronteiras nem nacionalidade. Polímatas, os inventores da pizza e de outras delícias culinárias não pararam por aí. No cinema, o melhor do gênero western foi obra de um conterrâneo de Leonardo da Vinci. Sergio Leone, com seu western Spaghetti, desbancou os cineastas da poderosa indústria de Hollywood. Durante algum tempo, o gênero western, também conhecido por faroeste ou bang bang, prevaleceu no cinema norte-americano. O filme sobre o Velho Oeste era garantia de cinema lotado e muito dinheiro para seus produtores. Em geral, os filmes de faroeste contavam histórias da conquista do Oeste, em que o homem civilizado do leste dos Estados Unidos partia em busca do ouro, levando a civilização ao oeste selvagem, com índios perigosos e mexicanos ignorantes e inferiores. Um oeste onde a lei era do mais forte, bravo e destemido. Empunhando o rifle e o revólver, bravos homens cruzavam o deserto em diligências e avançavam fundando cidades empoeiradas, com um salão, uma cadeia, cavalos, xerifes e bandidos. Eram enredos previsíveis que fascinavam e divertiam multidões afora. O faroeste fez milionários e mundialmente famosos atores como John Wayne, Gary Cooper, Gregory Peck, Cary Grant, Burt Lancaster, Hugh Brynner e tantos outros cowboys, mocinhos e artistas que, nas telas, encarnavam o protótipo de heróis de então, homens altos, fortes e indômitos, rápidos no gatilho, justiceiros, paladinos da justiça e da ordem, vingadores, todos se apresentando sempre bem barbeados, bonitões e elegantes, com isso conquistando milhões de fãs, ao mesmo tempo que faziam suspirar o público feminino. Também fizeram época histórias de aventureiros reais como Buffalo Bill, Jane Calamidade, Wild Bill Hickok, Billy the Kid, entre outros personagens que, retratados nas telas, ganharam ares de heróis românticos. Público garantido. Tudo, porém, tem seu final. Na década de 1960, o gênero western já se encontrava na descendente. O filão milionário se exauria, deixando preocupados os grandes de Hollywood, que procuravam reinventar-se. Para alguns anos de sobrevida, era necessário que o gênero passasse por novas configurações. E é nesse quadro de declínio que surge em cena o diretor italiano Sergio Leone, um entusiasta da história do Velho Oeste. Da fantasia norte-americana para o realismo de Sergio Leone, surge então no cinema o gênero que passou a ser conhecido pejorativamente como Western Spaghetti. O cineasta italiano buscou assim desconstruir a aura romântica dos velhos filmes estadunidenses de western, vindo a mostrar uma época o mais aproximadamente possível do que de fato tenha sido, em que apresenta bandidos sujos, feios, mal barbeados, pele castigadas pelo efeito solar, homens brutos, ignorantes e ambiciosos.
e as mulheres, em geral, prostitutas. Produções que nem de longe lembram o glamour, a fantasia e os clichês romantizados que até então os filmes norte-americanos apresentavam. Em Três Homens em Conflito, história que tem como cenário a Guerra de Secessão, Sérgio Leone apresenta os seguintes protagonistas: Clint Eastwood, o bom, personagem inteligente, também conhecido como o pistoleiro sem nome; Lee Van Cleef, o mau; e Eli Wallach, o feio, um bandido debochado, mas ainda assim um bandido cruel. Personagens à margem da lei, todos exímios pistoleiros, cada um com seu estilo. Destacamos o feio, ou Tuco Benedito Pacífico Juan Maria Ramírez, um mexicano acusado de muitos crimes, procurado pela justiça de vários estados, por cuja cabeça a polícia oferece gorda recompensa. O bom, também bandido, recebe esse nome por ser menos sanguinário que os demais, seguindo uma ética relativa. O mau é o vilão no sentido real do termo, sem ética nem compaixão, cruel ao extremo. No filme sobre o bom, o pistoleiro sem nome, e a respeito do mal, nada se sabe sobre eles. Só sobre o passado do feio, sabe-se que tem um irmão padre e que se tornou bandido em razão das circunstâncias sociais em que sua família vivia, pois, segundo o personagem, nas condições em que foi criado, só havia duas opções de vida: ser padre ou bandido. Também é o único que tem nome, ao menos que se é mencionado no filme. Dos outros, só sabemos por meio de apelido, que o próprio Tuco diz: Lourinho para o bom e Olhos de Anjo para o mal. Deste último também se sabe o nome por meio de Meio Soldado, o homem mutilado. Paralelamente à história dos três pistoleiros que se conflitam na busca de $200 mil enterrados num cemitério, cujo nome só é sabido por um, e num túmulo que só é conhecido pelo outro, há uma guerra como cenário, a Guerra Civil Americana. Mas aí há um diferencial significativo, crítico. Sérgio Leone mostra no filme a estupidez de uma guerra em que há desperdício de homens, gente mutilada, campos de prisioneiros torturados, terríveis condições de pobreza em que vivem os soldados, povo miserável, destruição. Comenta o pistoleiro sem nome: nunca vi tantos homens serem desperdiçados desse jeito. Nesse quadro de horror, há pessoas capazes de se aproveitar do sofrimento humano para prosperar materialmente. É o homem explorando o homem. Completa o filme o magistral tema sonoro, uma obra-prima de Ennio Morricone, composição que transcende o próprio filme, vez que muitos a conhecem mesmo sem jamais terem visto a película para a qual foi composta. Passado mais de meio século, passarão milênios e não haverá outra igual.